A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E eu tenho certeza que você que tem feito esse plano anual tem aprendido muito da santa e bendita palavra do Senhor. Não esqueça de inscrever-se aqui neste canal. Se você ainda não se inscreveu, me ajude a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Outra coisa que me ajuda muito também é se você compartilhar este vídeo, também já curti-lo. Tudo isso me ajuda a crescer aqui nesta plataforma e também a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Já passamos da metade do nosso ano de leitura, então é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, você vai ter aqui na descrição do vídeo, como também aqui nos cards, a playlist completa, o link da playlist completa, para que você possa assistir. Então hoje, nós, dando continuidade aqui à leitura, iremos ler o livro do profeta Jonas. São 4 capítulos, o livro do profeta, e nós vamos ler, pois ele é contemporâneo, essa história é contemporânea da história que estávamos lendo ontem, até ontem, inclusive citamos o nome dele perto do final da nossa leitura. Amém, amados? Mas antes de partirmos para a nossa leitura, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos reunidos mais um dia nesse instante para ler a tua palavra, para dar continuidade à leitura da tua palavra. Eu te peço, Deus, que assim como o Senhor tem falado conosco, o Senhor fale hoje também, abra ainda mais o nosso entendimento, o nosso coração, para que venhamos a compreender o teu querer, compreender a tua vontade, aprender na tua lei, na tua palavra, para que assim venhamos a andar com prudência, nos conduzir, tomar as nossas decisões de forma sábia e prosperar no caminho e nas obras que venhamos a praticar. Abençoe, Deus, a vida de todos aqueles que têm feito este plano de leitura, mostrando o desejo e interesse de aprender mais de ti, e abençoe também cada casa, cada lar, cada família, representado por essas pessoas. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós vamos ver muitas vezes ao longo da história que nós já estamos lendo que Deus vai levantar os seus profetas para irem a nações e muitas vezes para o próprio povo de Deus, para lhes anunciar a sua transgressão, a fim de que o povo se arrependa, para que possa então ser salvo, não venha a padecer. Nós vamos ver que alguns reis, até muitas vezes os reis do próprio Israel, vão negar-se a obedecer, não darão ouvidos à voz do Senhor e por isso pagarão um alto preço. Mas nós vamos ver também ao longo da história que algumas pessoas vão acabar dando ouvidos à voz de Deus e isso vai mudar a sentença, que era uma sentença de destruição para uma sentença de misericórdia e graça. E é isso que estamos vendo aqui. O pecado de Nínive subia diante de Deus, Deus iria destruí-la, então ele manda que Jonas vá lá para anunciar isso, pois se os ninivitas se arrependessem, o Senhor os perdoaria. Mas continue comigo a história, veja o que vai acontecer. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Veja só,
ele, ao invés de ir para Nínive, ele pega um navio para o lado oposto. Para você ter uma ideia, a distância de Jope, o porto onde ele estava, para Tarsis era quase 3 vezes a distância de Jope para Nínive. Então, se ele tivesse entrado no navio e pago uma passagem para Nínive, ele teria pago um valor X. Indo para Tarsis, ele pagou 3 vezes mais. E o que é que eu já aprendo aqui? Eu aprendo que seja para eu ir na direção que Deus manda, tem um preço a ser pago. Mas, quando eu invento de ir no sentido contrário ao que Deus me mandou, o preço a ser pago será muito maior. Sempre vai ser assim. Haverá um preço para obedecer a Deus. Um preço de renúncia, um preço muitas vezes de perseguição, haverá um preço, com certeza. Mas o preço da desobediência sempre será maior. Aqui há a pergunta, por que Jonas não quis ir para Nínive? Entenda, aqui existe uma questão teológica que nós não podemos afirmar, eu não posso afirmar, mas é o que alguns teólogos acreditam, que os ninivitas, isso aí nós sabemos, era uma nação sanguinária, eles matavam de forma sanguinária os inimigos. E muitos teólogos acreditam que a família de Jonas fosse justamente de uma aldeia ou de uma cidade que havia sido destruída pelos ninivitas. E Jonas então não queria ir pregar para eles, sabendo que se eles se arrependessem, seriam perdoados por Deus. É como se Jonas não quisesse que eles fossem perdoados, quisesse que eles pagassem o preço do pecado, justamente por terem sido ali aqueles que mataram a sua família. Isso não pode ser afirmado, mas é uma possibilidade. Muitas vezes o cristão tem esse sentimento mesmo. Alguém lhe pratica um mal e a pessoa ora, Senhor, julga. Ou seja, é aquela oração pedindo para que Deus faça justiça, ou seja, que Deus se vingue com aquela pessoa. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal, se eu lembrar no final desse vídeo, eu coloco, que chama Balança Enganosa na Oração. Porque normalmente quando nós oramos por nós clamamos por misericórdia. Mas quando oramos por aqueles que nos perseguem, nós clamamos por justiça. Ou seja, o pedido é diferente, há 2 pesos e 2 medidas. E tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou procurar colocar no final deste vídeo, no finalzinho onde fica ali os vídeos sugeridos, para que você possa assistir, amém? Mas vamos continuar aqui a leitura, porque algo vai acontecer, afinal de contas, Jonas está desobedecendo a Deus. Leia comigo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Outro ensinamento aqui. Quando a pessoa está em desobediência ao Senhor, as coisas à sua volta começam a dar errado, os problemas começam a acontecer, mas a pessoa parece que está num profundo sono. Parece que ela não entende que tudo aquilo está acontecendo justamente porque ela está em desobediência ao Senhor. Continue a leitura. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Veja as perguntas, volte comigo. Que ocupação é a tua? Em que você tem ocupado a sua vida?
Ou seja, estavam perguntando a ele, o que você faz da vida? Jonas era profeta. O que você faz da sua vida? Qual a tua ocupação? No que você tem ocupado os teus dias? Você tem ocupado os teus dias com o pecado? Você tem ocupado os teus dias com a vida dos outros? Você tem ocupado a tua vida com o quê? Qual a tua ocupação? Aí ele pergunta de novo, e de onde vens? Ou seja, qual a tua origem? Da onde você veio? O que você aprendeu lá atrás? Qual o teu passado? O que você trouxe de bagagem do passado e ainda você agora como cristão continua? E o que você deixou para trás? Continue. Qual a tua terra? Aí eu te pergunto, qual é a tua terra? A tua terra é essa aqui? Aqui está o teu tesouro? Ou a tua terra é o céu? Porque de acordo com aquela que é a nossa terra, ali nós colocaremos o nosso coração. Então, qual a tua terra? E a última pergunta, e de que povo és tu? E aí, e você? De que povo você é? Você é do povo de Deus? Você é do povo dos ídolos? Você é Maria vai com as outras? De que povo tu és? Está entendendo? Existe aqui também uma profundidade espiritual. Aqui a pergunta direta deles não era essa, mas nós podemos tirar essa lição. Continue a leitura. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Outra coisa aqui importante, você está em desobediência a Deus? Cuidado, porque aqueles que convivem com você acabarão também pagando preço, sofrendo. Por exemplo, o homem está na bebida, automaticamente a esposa e os filhos vão sofrer. Está no vício, no jogo, em tantas outras coisas, no adultério, entendeu? Quando o homem está em desobediência a Deus, ou a mulher, quando a pessoa está em desobediência a Deus, aqueles que estão no mesmo barco que ele, mesma família, mesma casa, pagarão juntamente o preço. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Quer ver outra coisa interessante? Na hora do aperto, até o ateu clama a Deus, né? Eles tinham outros deuses, mas na hora do aperto, clamaram ao Senhor. Continue a leitura. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Veja, quando lançaram Jonas fora, na hora veio a bonança. Você pegou alguma coisa aí no ar? Não? Existem pessoas com que convivemos que precisamos, lançar fora da nossa vida. São pessoas que só trazem calamidade e sofrimento. Pessoas que precisam ser retiradas da nossa vida para que a bonança do Senhor venha. Cuidado com as tuas companhias, com as tuas amizades, com os teus relacionamentos. Amém? Continue a leitura, porque Deus vai mandar o peixe. E lá na frente no Evangelho, Jesus vai falar sobre o sinal de Jonas, porque assim também ele passará ali os 3 dias no ventre da terra, não no ventre do grande peixe. Mas veja, porque ali no ventre do peixe, Jonas irá orar ao Senhor. Leia comigo. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz.
Entenda que aqui a palavra inferno é Hades, ou Hades, né? Como muitas vezes é falado, que é sepultura, local dos mortos. Ou seja, para ele é como se ele tivesse sido enterrado, sepultado. Como Jesus, que foi para o ventre da terra, Jesus foi para o Hades, foi para o local dos mortos, não permaneceu lá, mas ele foi até lá, tanto que pregou aos cativos em prisão, no Hades, no local dos mortos. Mas continue a leitura. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Veja que então ali na hora do aperto, Jonas entendeu que não havia outra coisa a fazer senão clamar ao Senhor e obedecê-lo. E o peixe então o vomitou ali aonde ele deveria estar, né? É como se Jonas tivesse feito aí uma viagem de submarino, só que foi no ventre do peixe 3 dias, se sentiu como praticamente morto, achou que iria morrer, mas lembrou-se do Senhor, clamou ao Senhor e o Senhor o atendeu. Continue a leitura. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Veja que diz que era uma cidade grande, mas era uma cidade que em 3 dias o homem atravessava a pé, né? Então, para os dias daquela época, né, para os dias antigos, era uma grande cidade. Para os nossos dias hoje, nem tanto. Era como um bairro de hoje, grande, né? Continue a leitura. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Veja, uma pregação simples, objetiva e de juízo. Mas o povo creu e proclamou jejum e arrependimento. Hoje em dia, a gente se mata pregando. Passa 40 minutos, 1 hora pregando. E o povo ainda tem um coração duro e não se converte, né? Misericórdia. Muitos, graças a Deus, já estão convertidos e firmes. Mas muitos, se prega, ora, jejua, fala da palavra e nada da pessoa se converter. Por isso que Jesus disse que naquele dia os ninivitas serão como juízes para muitos e que haverá grande juízo sobre as nações, porque Nínive se converteu com a pregação de Jonas. E aquela geração dele, estando ele, Jesus, no meio deles, não se converteu. Continue a leitura. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Talvez você pergunte, pastor, o que é pano de saco? Não lembro se aqui eu já expliquei, acredito que já, mas eu vou dizer de novo. Era um pano grosseiro, como esses panos de sisal, que muitas vezes são feitos sacos para carregar batata, essas coisas que chega e incomoda a pele, coça a pele.
Então eles faziam roupas com esse tipo de tecido para ser algo que viesse a irritar, incomodar. Era uma forma de se humilhar. E se sentavam na cinza mesmo, como mendigos, jogavam até cinza sobre a cabeça. Era uma forma de se humilhar diante de Deus e de reconhecer a sua miséria pessoal. Veja que o rei fez isso e veja o que ele vai fazer. Ele vai proclamar um jejum total. Veja comigo. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Lembre que eu já expliquei aqui sobre essa questão de Deus se arrepender. Não é que Deus se arrependeu no sentido de como nós homens que erramos e, poxa, que arrependimento. Não. Deus viu aquela situação e ele vai voltar atrás naquilo que ele havia falado. Mas ele não volta atrás com a sua palavra. Ele mesmo mandou o juízo já com o propósito que houvesse o arrependimento. Ele mesmo diz que se o homem se converter dos seus maus caminhos, será salvo. Amém? Então, esse arrepender-se não é como nós, que nos arrependemos porque cometemos um erro, mas é sim de ver a pessoa se arrepender e, diante disso, retirar a palavra de juízo. Continue a leitura. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Viu só? Jonas queria era que eles pagassem o preço mesmo, que morressem. Essa era a vontade de Jonas. Aí veja a lição que Deus vai dar em Jonas. Veja comigo. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feria a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ou seja, Jonas achou que estava certo, que era justo ele ficar daquele jeito por causa da aboboreira que morreu. Aí veja o que Deus vai dizer a ele. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, o livro acaba com a pergunta: e aí? Porque muita gente
vê o ímpio ser perdoado e diz: ah, esses crentes, ou era ladrão, ou era isso, ou era aquilo, ou aquilo outro. Aí Deus vai e perdoa assim? E por que não? Porque Deus não teria compaixão da alma de uma pessoa, tendo em vista que ela se arrependeu. Entendeu? Fica a pergunta. Assim como o livro de Jonas acaba com a pergunta, nós acabamos aqui também com a pergunta. Não teria Deus misericórdia daqueles que nos feriram, assim como ele teve e tem misericórdia de mim e de você? Quando nós desobedecemos a ele, quando nós irritamos a ele, ele não nos perdoa? Então por que não perdoaria aqueles que nos irritam e nos aborrecem? Entendeu? Muitas vezes nós queremos o perdão, mas não queremos que o mesmo perdão esteja sobre todos de igual modo. Bem, está encerrado então o nosso vídeo de hoje. Não esqueça que amanhã voltaremos com mais leitura. Compartilhe esse vídeo, curta e amanhã estaremos juntos novamente. A paz do Senhor, até amanhã e viva ele, viva Jesus!